18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Para 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas. Hoje, Cid Soares. Na Boa noite. Boa noite, Cid. Tudo certo? Tudo certo. Vamos dar início então ao programa de hoje. Mix. Lembrando que tá sempre valendo, hein, querido ouvinte, a sua participação aqui no 18 horas, no melhor Mix do Brasil. O nosso WhatsApp é o 994887592. Participe você também. Claro, nós queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas? Manda uma luzinha pra gente. Vamos começar? Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia, sobe para 3 o número de mortes em investigação por dengue. Uma delas aqui em Manaus. Pois é, a organização social envolvida em irregularidades em outros estados é classificada aí para gerir hospital estadual em Lábrea, no interior do Amazonas. Resultado do carnaval em Manaus causa revolta e escolas de samba contestam título da Aparecida. Na reabertura dos trabalhos na Câmara dos Vereadores, prefeito Davi Almeida faz balanço e promete ano de realizações. Deputado propõe CPI para investigar o caos no sistema de saúde do estado. Hora 6:03, mais uma vez boa noite para você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. Os destaques desta terça-feira, você confere a partir de agora, hein? Vamos juntos até às 7. 18 horas no ar. 18 horas. Olha, subiu de 2 na realidade para 3 o número de mortes suspeitas de dengue no Amazonas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Essa terceira morte foi registrada em Manaus. As outras 2 foram nos municípios de Lábrea e Coari. E agora com essa morte, com o aumento do número de casos, Manaus entrou em estado de alerta para dengue. Os casos da doença mais que dobraram na cidade. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, a capital amazonense tem 2.703 casos prováveis da doença. Olha, de acordo com o monitoramento da doença feito pelo Ministério da Saúde, o Amazonas registrou 4.391 casos da doença até esta terça-feira. Desses, 1.136 foram confirmados e outros 3.255 estão aí em investigação. O Ministério da Saúde ainda não tem uma data para concluir a investigação sobre as mortes por suspeita de dengue. E olhem, no ranking nacional de incidência de dengue, o Amazonas está em 10º lugar com 101,4 casos, ou melhor, 111,4 casos prováveis por 100 mil habitantes. Segundo dados do Ministério da Saúde, o infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Noaldo Lucena, afirmou que o panorama da dengue no Amazonas é sim preocupante. Os dados oficiais mostram um aumento súbito e repentino, caracterizando como um surto de dengue, não apenas no Amazonas, mas em todo o Brasil. Esse aumento é preocupante porque tem, quem já teve, dengue, alguma vez há possibilidade de ter uma dengue hemorrágica agora na segunda. Olha, e vale lembrarem que os principais sintomas da dengue são, atenção, febre alta acima de 38 graus, dor atrás dos olhos, no corpo e também nas articulações, mal-estar severo, náuseas, vômito e também manchas vermelhas no corpo. E quem apresentar esses sintomas é importante procurar imediatamente por um serviço de saúde para o diagnóstico correto e o tratamento médico. Não deixe de ir ao médico. Olha só, a Secretaria do Município acaba de informar que uma criança de 2 anos teve morte por dengue confirmada. O repórter André Meirelles tem mais informações sobre o assunto, está aqui conosco em nossos estúdios. E André, essa morte ocorreu no dia 25 de dezembro, dia de Natal, e foi aqui em Manaus, é isso mesmo? Procede essa informação? André, boa noite.
Muito boa noite, Carlão, boa noite, Cid Soares, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, isso mesmo, olha só, a morte dessa criança de 2 anos aconteceu exatamente no Natal, no dia 25 de dezembro do ano passado, e foi confirmada nesta semana pela Censa, né, a Secretaria Municipal de Saúde. A criança, ela foi então diagnosticada com sintomas da dengue, acabou aí não resistindo e morreu. Além disso, três outras mortes ainda estão sendo investigadas, né? São 820 casos de dengue que já foram confirmadas, isso até o dia 3 de fevereiro. A gente também tem uma informação aqui desse boletim epidemiológico aqui, desses casos, desses vírus, né? Tanto dengue quanto zika, chikungunya, e também o caso de uma adolescente de 15 anos que morreu agora no dia 26 de janeiro deste ano, mas foi por causa da Oropost, né? Que é um vírus transmitido por mosquito Marium, que causa aí febre aguda e eventualmente meningite e inflamação, né, das meninges. E segundo a Censa, 163 novos casos desse vírus Oropost foram confirmados por exames diferenciais realizados aí em casos de suspeitas de infecções de dengue. O que isso significa? Ao fazer esse levantamento, esses exames de suspeita de dengue, foram então diagnosticados que não seriam dengues e sim esse outro vírus que circula também, que já tem 163 novos casos, que é o Oropost, né? Que com dados da semana aí da epidemiológica de 28 de janeiro a 3 de fevereiro deste ano, né? Foram confirmados aí casos desses vírus, e também 11 novos casos da dengue também já foram confirmados. Outros 393 casos suspeitos foram notificados, estando hoje aí com mais de 2.000 em investigação, né? Conforme a publicação dos casos de zika, Cid, Carlão e ouvintes, estão em investigações 12 casos suspeitos, e de chikungunya foram notificados 7 casos e outros 30 estão em investigação. E não há novos casos confirmados dessas doenças, apenas mesmo a suspeita, né? Da febre Maiaro, segundo a publicação, não há casos e nem óbitos notificados, confirmados ou em investigação. Agora, como foi falado aí, né? Há vários sintomas da dengue aí, como foi o caso, infelizmente, dessa criança de apenas 2 anos de idade que foi vítima, né, do vírus aí da dengue, porque tinha esses sintomas que ela apresentou ali e acabou não resistindo, né? Que foi aí a febre aguda, né? Com até 7 dias de duração. Esse é um dos sintomas que acomete aí a dengue, né? Essa febre aguda com até 7 dias de duração, ela é acompanhada de outros sintomas, né? Como dor de cabeça, a dor ali atrás dos olhos, dor muscular e articular, né? Uma prostração e manchas vermelhas na pele com ou sem sangramento. Já na criança pode ser assintomática ou apresentar sinais e sintomas inespecíficos como febre, fraqueza, né? Sonolência também, a recusa de alimentos e de líquidos, vômitos, diarreias ou fezes amolecidas. Ao perceber então a situação desses sintomas, é importante procurar aí uma unidade de saúde, principalmente nas crianças, né? Porque pode ser um caso, também pode acabar se agravando esse caso. E a gravidade e a letalidade da dengue são maiores em crianças, pois a doença pode causar queda na pressão e hemorragia, segundo o Ministério Público, né? E o tratamento da dengue, claro, né, Cid, Carlão e ouvintes, é feito com hidratação, habitualmente sem necessidade de internação nos casos em que não há aquela gravidade, né? A principal medida de prevenção continua sendo o combate persistente ao mosquito transmissor da dengue, como já foi falado também pela Censa, né? Que é a Secretaria Municipal de Saúde. Sempre a própria pessoa ali que tá ali no quintal ou na sua própria casa, vê que tem uma água parada ali, sempre é bom dar, né, aquela analisada ali, 10 minutinhos do seu dia, você fazer um checklist ali exatamente, um checklist, né, naquele local ali, para ver onde é que tem uma água parada, né? Pode ser no seu quintal, na sua casa, ou se você vê aí que o vizinho de repente não tá fazendo isso, pode também, né, denunciar ligando para a Censa, porque aí caso o vizinho não queira fazer, você tem que fazer uma coisa sua parte. Que o mosquito ele tem asas e vai voando para qualquer lugar. Exatamente isso. Cid, Carlão.
Beleza, André, daqui a pouquinho você volta para falar sobre a polêmica aí no resultado do carnaval. Daqui a pouquinho. Tem umas polêmicas aqui, umas falas aqui, ó. Legal. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a direção do Hospital 28 de Agosto volta atrás agora e revoga a portaria que destinava a UTI do 5º andar para atender apenas casos de Covid, devido ao aumento da doença no estado. A revogação da portaria veio após o programa 18 horas. Nós aqui no programa noticiamos aí a publicação da portaria, Cid. Pois é, a diretora do Hospital 28 de Agosto, a Ellen Gadelha, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que as informações em relação ao crescimento de casos de Covid, que ela mesma informou na portaria, estão sendo divulgadas de forma errônea. Vamos aos detalhes agora com Odinei Araújo. 18 horas deu visibilidade nessa segunda-feira uma portaria publicada pela direção do Hospital 28 de Agosto, na sexta-feira, 2 de fevereiro, informando que a UTI do 5º andar daquela unidade de saúde estava toda destinada a casos graves de Covid devido ao aumento da doença no estado. A partir daí começou um impasse entre a Secretaria de Saúde do Amazonas e a direção do hospital. Tanto que em nota enviada ao 18 horas na noite de ontem, a Secretaria de Saúde informou que a portaria foi suspensa e que o documento foi editado pela direção do 28 de agosto sem o conhecimento dos gestores da Secretaria. A nota da SES também reforçou que desde 2021, o 28 de agosto conta com uma ala específica para o tratamento de pacientes com Covid-19 e que não há aumento no número de casos da doença no estado, fora do esperado para o período sazonal das síndromes respiratórias. Além disso, a diretora do 28 de agosto, Ellen Gadelha, gravou um vídeo para as redes sociais dizendo que as informações em relação ao crescimento de casos de Covid, que ela mesma informou na portaria, estão sendo divulgadas de forma errônea. Segundo a diretora, os casos estão sob controle. Olá, meu nome é Ellen Gadelha, sou atualmente diretora do 28 de agosto e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que fiquem tranquilos, fiquem calmos. Está sendo disseminada uma informação que é uma informação errônea, é uma informação aumentada sobre o número de casos de Covid aqui em Manaus, que está gerando um certo pânico aí na população. Isso foi decorrente à portaria 024 de 2024, que inclusive já foi até revogada. Atualmente está vigente a portaria 025 de 2024 e que ela vai diretamente de acordo com as normas técnicas da Fundação de Vigilância em Saúde. A informação divulgada pelo 18 horas de aumento de casos de Covid teve como base publicação da Fundação de Vigilância em Saúde, órgão da própria Secretaria de Saúde do Amazonas, que no último dia 31 de janeiro informou a situação epidemiológica semanal da Covid, referente ao período de 21 a 27 de janeiro. De acordo com o boletim da FVS, nesse intervalo de 7 dias, foram diagnosticados 660 novos casos de Covid. Essas informações também constavam na portaria. Ainda no vídeo gravado pela diretora do 28 de agosto, Ellen Gadelha, ela reforça a informação da SES de que o 5º andar do pronto-socorro 28 de agosto sempre foi destinado a Covid. Nossa UTI do 5º andar sempre atendeu pacientes de Covid. Então, o que aconteceu é que nós precisamos fazer uma remodelação na UTI do 5º andar, mas sempre com o intuito da melhor assistência ao paciente. Reforço mais uma vez, não acreditem em tudo que está sendo disseminado na mídia de maneira negativa. Fiquem tranquilos, fiquem calmos e está tudo sob controle em relação ao Covid. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h16 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. E olhem, o resultado do Carnaval 2024 das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus gerou vários desdobramentos até agora. Mais da metade das escolas que desfilaram no último sábado contestaram a vitória
da Mocidade Independente de Aparecida, alegando que as notas da maioria dos jurados para a Verde e Branco do centro de Manaus foram exageradas e não condizem com o desfile, não condizem com a realidade do desfile apresentado no Sambódromo em Cid Soares. A Vitória Régia e a Grande Família anunciaram que vão se desligar da Liga Independente das Escolas de Samba. A Liesa e a Reino Unido da Liberdade anunciou ação judicial para fazer valer o regulamento que proíbe homenagem a políticos no evento. O repórter André Meireles tem mais informações. Boa noite, André, mais uma vez. Explica pra gente todo esse barraco aí, meu irmão. O que foi que aconteceu? Temos aí um descontentamento geral com o resultado oficial do Carnaval de Manaus. Isso aí, Cid, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, boa noite a você que está nos acompanhando aqui na 100.7, exatamente. Alguns deles, os presidentes que estavam reunidos ali logo após os resultados aí, começaram a levantar bastante questão sobre ali no momento em que estava acontecendo o desfile, e um deles, né, o presidente da Vitória Régia, o Darlan Braga, chegou a afirmar que a empresa contratante dos jurados que atuam no carnaval tem estreita ligação com a Aparecida, né? O que acabou redundando aí na vitória da Aparecida, e que é tricampeão, não foi isso? O resultado é que deu aí o tricampeonato para ela, ganhou 3 anos seguidos, e isso aí não agradou a alguns presidentes das escolas de samba, e que a gente vai ouvir agora na fala do Darlan Braga, que ele é o presidente da Vitória Régia, o descontentamento desse resultado. Vamos conferir. Essa empresa que julga o Carnaval de Manaus há mais de 5 anos, ela só dá título para Aparecida. Ou é uma coincidência, tá? Ou é roubo. Eu não confio, nunca confiei nessa empresa. Então, por isso, a partir de hoje, Vitória Régia está desligando-se da Liesa, ok? Vamos ver o que vai acontecer pro futuro agora. 18 horas. Tá aí, Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu o Darlan Braga, né, que é presidente da Escola de Samba Vitória Régia, e aí ele estava falando que estava se desligando da Liesa, né, a Liesa aí que, né, é a Liga Independente das Escolas de Samba. E também quem falou foi o presidente da Grande Família, que é o Cleidon Barroso, e também protestou contra os critérios usados para o julgamento, e insinuou que forças poderosas atuam em favor da concorrente. Vamos conferir. O Carnaval de Manaus já está na lama e acontece essa pouca vergonha, um desrespeito com o povo do Carnaval, com o povo do samba. Uma pessoa, um dirigente chegar no meu barracão antes do desfile e falar que eu seria 5º, 6º lugar já estava ótimo. Ninguém faz Carnaval para ser 5º, 6º, todo mundo faz Carnaval para disputar, mas está aí. Infelizmente, o poder falou mais alto, mas tenho certeza que isso não vai ficar assim não. 18 horas. Cleildo Barroso, ele é o presidente da Escola de Samba Grande Família, falando aí sobre, né, essa situação, esse descontentamento de alguns presidentes aí sobre o resultado que deu aí o tricampeonato para a Escola de Samba da Aparecida. Só que aí, mais comedido, o presidente da Escola de Samba Unidos do Alvorada, né, o Joacir de Souza, ele também considerou exageradas as notas atribuídas à Aparecida, mas defendeu que o assunto seja tratado internamente e garantiu a continuidade da agremiação na Liesa. Só que, por outro lado, o presidente da Dragões do Império, que é o Carlos Silva, que teve a agremiação rebaixada ao grupo de acesso A, disse que não teve o apoio da Liesa para realizar o desfile, né, e acabou tendo muita dificuldade para colocar a escola na avenida. Ele também anunciou a saída da Liesa. Vamos conferir. Eu nem ligado sou, a gente pediu tanto para ser ligado e não colocaram a gente na liga. Então, se a Liesa ou quer que seja não briga pela gente, quem é que vai brigar pela gente? Aí ainda cobra um carnaval bom, cobra com uma qualidade boa, entendeu? Até agora não tem nada. E aquilo que ele falou mesmo, no nosso regulamento é muito bem claro, dizendo que é desclassificação automática a escola que colocar um enredo político e colocar um político lá. Tá aqui, ó, Roberto Cidade, ele tava no carro alegórico da Aparecida. É bem claro isso aqui, ó, no carro alegórico da Aparecida. E nem por isso a Liga não tomou a atitude de desclassificar.
18 horas. Então, Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do Carlos Silva, que é presidente aí da Escola de Samba Dragões do Império. E olha, sobre recursos na justiça, como é que está acontecendo isso? A Reino Unido da Liberdade, que comemorou o 2º lugar com um título na sua quadra, anunciou que vai à justiça contestar esse título aí da Mocidade da Aparecida, né? Vamos conferir na fala do presidente da agremiação, o Rangel Magalhães. Eu tenho um desfile lindo, a minha comunidade encheu 2 arquibancadas. Isso é uma forma de safadeza. E como meu amigo Carlinho falou, é desclassificação na hora. A gente estava esperando por isso, entendeu? Mas eu vou colocar um advogado, a Reino Unido vai com um advogado para cima e a gente vai resolver esse problema, porque tá no nosso regulamento. Se não tiver isso, aí a safadeza é maior. 18 horas. Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí do Rangel Magalhães, ele que é o presidente da Escola de Samba Reino Unidos da Liberdade, estava falando aí, contestando, né, o resultado aí dos jurados que julgou aí a Escola de Samba Aparecida, que deu o tricampeonato para ela, que, né, contou na avenida ali a saga da família Cidade, ao qual pertence o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Roberto Cidade, né? Olha só, o nome dele, do Roberto Cidade, não foi citado nem no samba, nem na avenida, mas o que acontece é que ele apareceu ali, como foi mostrado aqui, para quem está nos acompanhando nas redes sociais, que o presidente Rangel Magalhães, presidente do Reino Unido da Liberdade, estava ali com o celular e mostrou as imagens do exato momento em que o Roberto Cidade aparece ali, né, desfilando com destaque em alegoria, né? E o regulamento proíbe homenagens a políticos, né? Então foi essa aí a polêmica em que revoltou os presidentes de várias agremiações neste carnaval de 2024, Cid, Carlão. Então aguardar o resultado aí dessa polêmica, né, André? O que não faltaram aí foram argumentos, né, para eles, pessoal, fazer, né, toda esta manifestação, não é isso, André? É isso mesmo, faltou argumento aí, eles vão entrar na justiça e a gente vai acompanhar os próximos capítulos. Valeu, André, agora 6h23, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, a juíza Marília Gurgel Rocha de Paiva e Salles, da Justiça Federal do Amazonas, suspendeu a portaria da Universidade Federal do Amazonas, que é a UFAM, que garante aos estudantes do Amazonas a bonificação de 20% nas notas do Enem na disputa de vagas pelo SISU. O Sistema de Seleção Unificada é outra polêmica essa, Cid. A magistrada levou em consideração a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a cota de 80% de vagas nos vestibulares da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, para alunos que cursaram o ensino médio nas escolas do Amazonas. Olha, a ação foi movida por Caio Augustus Camargos Ferreira, que disputa uma das vagas do curso de medicina na UFAM. Ele alegou que a bonificação para estudantes da região prejudica o ingresso de estudantes de outras unidades da federação, deixando mais longe o acesso ao curso desejado, Cid. A UFAM alegou que a bonificação está em conformidade com a Lei de Cotas, Lei número 12.711/2012, e visa compensar as diferenças de desempenhos de estudantes que cursaram o ensino médio em instituições aqui do Amazonas. Mix. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos falar de política local, ok? Hoje teve inclusive a abertura dos trabalhos na Câmara dos Vereadores com a leitura da mensagem do prefeito Davi Almeida. Muita polêmica também nessa situação que nós estamos vivendo na política hoje aqui no nosso estado. E a Cíntia Blink, sempre atenta, esteve lá, é claro, e traz para nós aqui os bastidores, né, dessa reabertura dos trabalhos aí. Boa noite, Cíntia Blink. A pergunta, o governador Wilson Lima, ele deu o troco e ele, né, pegou falta também, não registrou, né, não prestigiou, né, o prefeito na abertura dos trabalhos da Câmara. Inclusive teve até pedido de desculpa
desculpa. É uma história aí bastante, né, cheia de detalhes, não é isso, Cíntia? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Quem perde o último capítulo, né, fica um pouco complicado. Então, assim, o que aconteceu? É uma série, né? Semana passada, o governador Wilson Lima leu a mensagem governamental no primeiro dia da Assembleia Legislativa, como é tradição. A reabertura dos trabalhos funciona assim. Então, o primeiro dia, ele, apesar de ser da Assembleia Legislativa, ele acaba sendo um dia mais do governador do que, de fato, da Assembleia. Então, Davi Almeida não foi a esse dia, nem mandou representante, e isso foi o assunto no dia, né? Porque a gente tá muito de olho, é um ano eleitoral, não dá pra ignorar isso, então a gente tá muito de olho em saber como é que tá essa aliança, se ela existe, se ela não existe, como é que tá a conversa entre prefeito e governador. A gente viu o prefeito apoiar o governador lá na última eleição. E agora, como é que vai ser nessa eleição? Essa aliança se mantém, não se mantém? Claro que há vários acontecimentos entre uma eleição e outra. Mas aí Davi não mandou representante, e isso ficou muito marcado. Quando agora, é a vez de Davi Almeida aparecer na Câmara Municipal de Manaus para fazer a leitura da mensagem. E todo mundo se perguntou, e agora? Será que o Wilson vai? O Wilson vai participar ou ele vai dar o troco como a gente viu acontecer, né? Pode ser que não seja um troco, talvez ele venha contar aí alguma justificativa que faça sentido. De qualquer maneira, ele mandou Tadeu de Souza, que é o vice-governador, tá? E teve pedido de desculpa, como adiantou Carlão. Sim. E o Davi falou o seguinte... Davi pediu desculpa no caso, então. Prefeito de Manaus, Davi Almeida, pediu desculpa. Ele falou, olha só, naquele dia choveu muito. Sim. Eu tinha mandado lá representante, mas não deu pra ninguém ir, porque todo mundo foi correr atrás das demandas que aconteceram por conta da chuva. Das alegações, né? Ele chegou a dizer assim, a reclamação é pertinente. Ele tá falando da reclamação do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade, que também é candidato a prefeito, e Davi e Roberto têm trocado farpas desde o ano passado, viu? Sim. Então, ele falou o seguinte, que é justa a reclamação dizendo que foi desrespeitosa a ausência de Davi Almeida na casa em que ele começou a ser político, né? Em que ele começou a carreira política. Davi foi deputado estadual, já foi presidente da Assembleia, enfim. E governador, né? E governador, mas dentro da Assembleia ele ocupou esses cargos, foi líder do governo na época do governo Melo, enfim. E ele falou que a reclamação foi justa, pertinente, porém, eu estava na rua, né? Aqui, aspa dele, porque sou um prefeito de rua e não sou prefeito de gabinete. Então, veio essa resposta. O Wilson não foi porque tá dando troco? Porque houve o conselho dos vereadores para ele não ir? Não dá para saber, ele ficou calado sobre isso. O que a gente sabe é que ele não foi e Tadeu foi no lugar. Cid, Carlão. Boa. Bom, Blink, o presidente da Câmara, vereador Caio André, anunciou o concurso para março deste ano. Confere? Então, eu fui atrás de saber melhor essa história. O concurso não acontecerá em março, mas em março sairá o edital, que é aquela mapa da prova que a gente sabe o que exatamente tem para estudar e tudo isso. Agora, fui atrás de informação dos bastidores, que muito nos interessa, para saber que vagas vão ser, né? E já tô sabendo que precisa de procurador. Então, o pessoal do direito aí pode começar a estudar, ficar esperto, porque acho que procurador deve ganhar bem, né, não, Cid? Então vai ter vaga para procurador, então aparecendo mais vagas lá, mas acho que essa chama muito a atenção. Então, galera do direito, vai ter concurso para você. Se vão chamar depois, não sei, porque em ano eleitoral de vez em quando o pessoal cria uns concursos estranhos aí. Cid, Carlão. Ei, Cíntia, a quantas anda o caso deputado federal Silas Câmara? Então, Silas Câmara, vamos só lembrar que a gente viu ele ser cassado, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral, 4-2, mas ainda cabe recurso aqui no Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Amazonas, cabe recurso, embargos e tudo mais, que os advogados já informaram vão entrar, mas essa história possivelmente sobe para o Tribunal Superior Eleitoral. E por lá já estão se criando estratégias para livrar Silas Câmara dessa condenação. Porque condenar Silas Câmara não significa condenar apenas ele, mas o republicano. Então, republicanos está se movimentando, porque senão ele perde os 2 deputados federais que tem em Brasília aqui pelo Amazonas, que é Silas,
claro, e por consequência a Adail Filho, porque a Adail vem com sobras, então se sai Silas, sai a Adail também. Para os republicanos, um prejuízo sem tamanho. Então, lá por Brasília já estão se movimentando para resolver isso. Mas a gente tem que ver como é que vai funcionar aqui no TRE Amazonas. Aqui talvez seja difícil reverter, já que eles já estão trabalhando ali em Brasília, né? É isso que tinha para hoje. Posso voltar amanhã? Pode, amanhã. Pode, não deve. Então amanhã eu tô aqui. Valeu, Cíntia. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil, hein? 18 horas. Continue aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, o deputado protocola pedido de CPI para investigar o caos na saúde aqui no estado do Amazonas. Detalhes para você desse assunto já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora é tempo e temperatura, hein? Vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui na nossa capital em especial. E hoje com o Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, Carlão, amanhã nós teremos aí, claro, como sempre, sol, né? Tem que ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura vai ficar em torno de 25 graus na mínima e 32 na máxima. Chuva. Possibilidade de chuva de 67% com 10 milímetros. A umidade relativa do ar fica em torno de 68% na mínima e 97% na máxima. É o que temos para amanhã. Mix. Olha, o nosso Rio Negro, ele subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando agora a marca no Porto de Manaus para 21 metros e 46 centímetros acima do nível do mar. Rio Negro subindo. Mix. O deputado Wilker Barreto entrou com pedido de CPI para apurar a calamidade nas unidades de saúde do governo do Amazonas, além da proposta de colocar entidades privadas para gerir hospitais como 28 de agosto. Bom, nos foi feito no início dos trabalhos na Assembleia Legislativa. A Comissão de Saúde da Casa também retorna com proposta de fiscalização nos hospitais e pronto-socorros do estado. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Odineia. Não existe uma só unidade de saúde pública do estado que não esteja em situação de calamidade. Foi com esse discurso que o deputado estadual Wilker Barreto, da Comissão de Saúde da Casa, ocupou a tribuna nessa terça-feira e anunciou a protocolização de uma CPI da saúde. De acordo com o deputado, são tantos problemas na área que é até difícil relacionar um só tema. As denúncias incluem pagamento de mais de 10 milhões de reais por 70 transplantes renais, dos quais apenas 50 foram feitos, além de atraso há 5 meses no pagamento do salário de médicos nefrologistas e outros servidores da área. Na avaliação do parlamentar, não há explicação lógica para o caos na saúde. A pasta recebeu em 2022 4 bilhões de reais. Em 2023, foram 4 bilhões e meio de reais. Por isso, Wilker Barreto disse que é preciso fiscalizar para saber onde o governo está gastando o dinheiro da saúde, já que os trabalhadores não estão recebendo e nenhuma unidade nova de saúde foi construída. Para onde foi o dinheiro da saúde? Se está todo mundo em atraso, 5 meses para cá, 6 meses para cá, do maqueiro ao médico, ninguém recebe na saúde. 4,5 bilhões. Mais do que o estado do Pará, que tem o dobro da população do Amazonas, gastou 4. Se isso aqui não foi elemento suficiente para uma comissão parlamentar de inquérito para apurar para onde foi o dinheiro do povo, eu estou desaprendendo, certo? Eu não sei mais o que é a CPI. O parlamentar também levantou questionamento sobre a gestão privada no Hospital 28 de Agosto, como está propondo o governo do estado. Quando eu falo em OS, deputado Dan, e corrupção, ando lado a lado. Essa proposta de edital que está circulando já nas redes sociais, que eu tenho certeza que muitos já receberam desta casa, é um assinte, é uma afronta. Eu estou chamando a Secretaria de Saúde que venha a esta casa legítima da fiscalização.
demonstrar que uma OS é mais eficiente que o Estado. O Estado hoje é ineficiente por falta de gestão. O governo do estado lançou edital para a contratação milionária de entidade privada para gerir o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu. O contrato, no valor de 439 milhões de reais, vale por um ano, podendo ser renovado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h36. Você no melhor mix do Brasil. O governo do Amazonas classificou o Instituto Positiva Social e recomendou a celebração de contrato de gestão para gerir a unidade hospitalar de Lábrea por 42,1 milhões de reais. Pois é, o Positiva também chamado aí de Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, IPCEP. E já esteve envolvido em casos de irregularidades e corrupção em outros estados. O IPCEP foi qualificado como organização social pelo governador do estado, Wilson Lima, em novembro do ano passado. E em dezembro do ano passado, o site de notícias UOL informou que o Instituto, com contratos com o governo do Rio de Janeiro, fez ao menos 2 pagamentos à empresa Servilog Rio, suspeita de pagar propina ao governador Cláudio Castro. Os repasses à empresa, segundo a notícia, eram um indício de que, mesmo após o dono ter sido preso 2 vezes, a Servilog Rio continuou a receber do governo fluminense, mas de forma indireta. Antes, em 2019, de acordo com informações do G1, o governo da Paraíba anunciou a intervenção nos hospitais Metropolitano de Santa Rita e Regional de Mamanguape, ambos administrados pelo IPCEP. Os contratos com o Instituto foram alvos da 5ª fase da Operação Calvário, que resultou na prisão de 3 pessoas, entre elas do secretário executivo de Turismo do Estado, Ivan Buriti. Olha, a intervenção foi necessária para manter os serviços hospitalares com o devido atendimento à população. O governo também afastou todas as pessoas responsáveis pela administração do IPCEP. Bom, e esse instituto aí, cheio de rolo, envolvido em várias denúncias de corrupção, acaba de ganhar um contrato milionário de quase 50 milhões de reais para administrar um pequeno hospital de Lábrea. Os órgãos de controle devem ficar de olho, porque certamente teremos aí na frente mais um escândalo com esse instituto. É um instituto que tem aí, né, uma bela ficha, né? 6h38, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que prevê o fim, acabou, Zé Finir, para saidinha de presos em regime semiaberto em datas comemorativas. Olha só, o texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça, e esse assunto aí é para o nosso correspondente lá em Brasília. Vamos chamá-lo agora, Carlos Eduardo Matos, que tem aí mais informações sobre esse projeto. Cadu, boa noite. Como é que tá essa situação aí, Cadu? Esse projeto tem apoio da maioria dos congressistas aí, acabar com essa saidinha maldita? Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu falo com vocês ao vivo aqui do Congresso Nacional, e hoje a gente acompanhou a votação e a aprovação desse projeto de lei que faz alterações na lei de execuções penais para restringir o acesso ao benefício da saída temporária, as chamadas saidinhas, Carlão, esse projeto maldito, como você diz. Porque virou realmente uma bagunça, né, Carlão e Cid? Tem advogado que sabe das brechas, entra com pedido de saída temporária, tem também o juiz que não faz uma análise mais criteriosa sobre o preso que está querendo deixar a prisão, qual o nível de periculosidade dessa pessoa, né? E tem também o preso que sabe que a polícia recaptura se tropeçar realmente no pé do policial, né? Então é uma lei que tem de serviço à sociedade, o Carlos Cid. E nos últimos dias, esse tema ganhou muita força no Congresso Nacional por causa da morte de um policial militar lá em Minas Gerais,
que levou um tiro na cabeça por um bandido foragido que foi beneficiado com a saidinha, né? Era um bandido muito perigoso, com várias passagens de polícia e que ganhou o benefício da saída temporária e, claro, não voltou mais para a prisão. A imagem do tiro, né, ele matando o policial, repercutiu até internacionalmente. E hoje, Carlão, no movimento majoritariamente dos parlamentares da oposição, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou esse projeto de lei que basicamente revoga o artigo 176 da Lei de Execuções Penais, que trata da saída temporária. Hoje, como é que funciona? A lei permite que presos do regime semiaberto tenham direito a 5 saídas temporárias e permite também que presos do regime fechado, que tenham a progressão da pena por bom comportamento, por exemplo, também se beneficiem da saidinha. Aí varia muito do juiz analisar e conceder, é meio que subjetivo. Esse projeto de lei, Carlão, foi aprovado hoje, acaba com tudo isso, elimina todas as brechas. Como é que elimina? Tirando, revogando a lei toda. E só quem está aí o senador, o Sérgio Moro, ele entrou com uma emenda que foi aprovada que diz o seguinte: só quem está no semiaberto e que estuda fora, faz escola, curso técnico ou faculdade, é que pode ter direito à saidinha. Ou seja, esse projeto fecha o portão da cadeia, Carlão e Cid. É positivo para a sociedade? É positivo na avaliação de quem está cansado de ver tanta violência cometida por bandidos foragidos da prisão, né? Mas quem ainda acredita que a saída temporária, que a saidinha é um meio, um instrumento de recuperar o preso socialmente, está discordando dessa proposta. Então daí a razão de tanta polêmica em torno desse tema, que não é de hoje que se discute, desde 2021 que essa pauta está em andamento na Câmara e no Senado. A Comissão de Segurança Pública, Carlão, também aprovou o requerimento de urgência para votação no plenário, ou seja, esse projeto vai pular algumas etapas, algumas fases de tramitação no Senado e vai permitir que todos os senadores votem essa matéria. Nesse sentido, Carlão, eu procurei os senadores da nossa bancada, da bancada do Amazonas, para saber a opinião de cada um. Então, o senador Plínio Valério já tem um posicionamento favorável pela aprovação desse projeto de lei. Então, vamos ouvir o que ele diz. Eu vou ver de que forma chega o projeto aqui, mas eu antecipadamente eu acho que a saidinha, ela, se continuar, tem que ser com critérios, mas muito rígidos. Do jeito que está a saidinha, não pode, tem que ser consertado. Então a gente pode ter duas opções: acabar com a saidinha, como é a pretensão, me parece, do projeto, ou disciplinar cada vez de forma mais rígida. A gente vai dar uma olhada, mas eu fico nessas duas, de acabar e disciplinar. Se não for possível colocar mais rigidez nisso, aí sim, eu vou ficar com quem quer acabar. 18 horas. Olha, nós ouvimos o senador Plínio Valério, que ele acha que pode, né, endurecer mais essas saidinhas, mas ele prefere acabar mesmo, pelo que eu entendi, não é isso, Cadu? O que você acha aí? Isso, como vai para o plenário, vão ser apresentadas emendas, né? Então vai ter as alternativas que ou ajusta a lei da forma como está, para tirar as brechas, ou revoga de vez. Ele acha que para ele tem que ser ajustado, mudar, mas ele é favorável à mudança do jeito que está, não pode ficar, né? Agora, Carlão, o senador Maravilha, ele é membro da Comissão de Segurança Pública, viu? Mas ele não participou dessa votação. Ele podia ter votado digitalmente, porque ele está em Manaus, ele não está aqui em Brasília. Ele só virá depois do carnaval, mas a presença dele não foi registrada nessa votação. A assessoria do senador Eduardo Braga disse que ele só vai se pronunciar quando tiver acesso ao teor do projeto de lei, ou seja, quando tiver já na fase do plenário. Mas é possível que essa matéria passe, Carlão, porque ela tem o apoio do presidente da casa, o Rodrigo Pacheco. Lembrando que esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado em 2022, tramitou esse tempo todo no Senado e agora está prestes a ser aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial. E a gente sempre sabe, quando segue para a sanção, é outro desafio. Carlão e Cid. Difícil, né? A gente ouve tudo isso, mas enfim. É uma luta, né? É um processo político como ele é, né? Claro. Cadu, as decisões aí do ministro Dias Toffoli, vem mais coisa aí, né? De cancelar multas bilionárias das empresas envolvidas na Lava Jato, já começa a gerar também uma confusão enorme. Explica melhor isso pra gente, por favor.
Cid, aqui não se fala outra coisa, viu? Deu a louca no ministro Dias Toffoli, que vem dando canetadas aí para favorecer as empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Vamos contar essa história. A primeira canetada beneficiou a empresa Novo Nor, que é a ex-construtora Odebrecht, né? Todo mundo ouviu falar nela na mídia. É uma das grandes envolvidas na Operação Lava Jato. Essa empresa fechou um acordo com o Ministério Público Federal e pagar uma multa aí de 14 bilhões de reais, dado o prejuízo aos cofres públicos da União. O ministro Dias Toffoli foi lá e, com uma canetada, desobrigou a empresa a pagar essa multa. A segunda canetada beneficiou-se a empresa JF, que é outra grande empresa envolvida na Lava Jato. Da mesma forma, havia um acordo com o Ministério Público para pagar uma multa de 10 bilhões de reais. E aí o ministro Toffoli também, com uma canetada, desobrigou a JF a pagar essa multa. No total, Cid, são quase 24 bilhões de reais que não vão ser devolvidos aos cofres públicos, né, por causa das decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli, né? E teve mais, não ficou por aí. O ministro ficou pé da vida, ou Cid, com uma ONG chamada Transparência Internacional. Na semana passada, essa ONG, a gente até falou desse assunto aqui no 18 Horas, ela divulgou que o Brasil perdeu 10 posições no ranking mundial de percepção da corrupção. Por quê? Entre os motivos para essa queda estariam as recentes decisões do STF que enfraqueceram os efeitos da Operação Lava Jato. E aí o ministro ficou #chateado, mandou investigar a Transparência Internacional e aí tocou o terror. Essa somatória de fatos, Cid, Carlão, chamou a atenção da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que hoje anunciou que vai apresentar recursos contra as decisões do ministro Dias Toffoli, mas isso só vai acontecer depois do Carnaval. E sobre essas polêmicas decisões monocráticas, né, Carlão e Cid, as canetadas, né, os senadores também estão tentando colocar em votação aquela PEC que estabelece limites às canetadas dos ministros do STF, né? Uma canetada de um ministro, ela revoga uma lei, ela assusta os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso, sim, de uma decisão do presidente da República, enfim. Essa PEC, ela quer acabar, diminuir os poderes da canetada de um ministro. Esse é um assunto que também deve avançar bastante. Isso é bom, Senado né, Federal. Com certeza, né? Estabelece limite e harmoniza os poderes, né? E esse projeto, Carlão, já conta com o apoio da maioria, viu? Inclusive de parte da base de apoio ao governo Lula. É um assunto que a gente vai acompanhar, ou seja, o Dias Toffoli, por causa dele, vai haver uma nova briga entre o Congresso Nacional e a STF. Cid, Carlão. Bacana, Cadu, o que nós temos mais aí de destaque, de relevante em Brasília, na capital federal, Cadu, que você queira destacar aí para fechar a tua participação? Coisa rápida, viu, Carlão e Cid? Agora há pouco a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de cerol em ninhos de papagaio, viu? Olha. Não parece tão relevante assim, mas né? Mano. Pensa tantas pautas, mas é muito importante. Dá cada acidente esse negócio, né? Exatamente. Essa proposta está tramitando desde 2011, Carlão, e somente hoje ela foi votada no plenário e aprovada. A gente sabe que essa prática é muito perigosa. Tem muitos casos de pessoas gravemente feridas, né? Mutiladas e até que perderam a vida ao serem cortadas por essas linhas de cerol, né? Então esse projeto agora segue para o Senado. Inclusive aqui no Distrito Federal tem um caso que está repercutindo muito. Eu tinha uma servidora pública de 30 anos. Ela estava saindo da UBS, estava saindo do trabalho de moto, numa scooter, e uma linha de cerol pegou no pescoço dela, ela está internada gravíssimo no hospital, ou seja, voltou, só que na maca do hospital. Difícil. Agora, mudando de assunto, Carlão, assim, um rapaz de 19 anos, sobrinho de segundo grau da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi assassinado a tiros agora à tarde lá em Rio Branco. E segundo a polícia militar acreana, 4 homens invadiram a casa desse rapaz e fizeram vários disparos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Acre como acerto de contas, porque não foi roubado nada no local. Apenas os bandidos invadiram a casa e efetuaram vários disparos. O que chama atenção é esse fato, né? Esse parentesco ligado aí
a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, Cadu. Obrigado, Cadu. Boa noite. Até amanhã, Cadu. Boa noite, hein? Um abraço, gente. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Agora 6 horas e 50 minutos. Você no melhor mix do Brasil, no ar, 18 horas. 18 horas. Agora vamos conferir tempo e temperatura. É a previsão do tempo para hoje. Não seria o trânsito, Carlão? Capital. É o trânsito. Você tem trânsito aí, Cid Soares? Amigo, vamos de trânsito. Melhor ainda. Vamos lá, então. Faltando aqui 10 para as 7. Olha só. Segundo as câmaras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, trânsito com boa fluidez na Rua Manicoré, com a Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha, em frente ao T2, e na Avenida Constantino Neri, com a Rua Leonardo Malcher, próximo ao T1, trânsito sem obstáculos na via. Já no complexo viário de Flores, no sentido centro-bairro, e na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, ambas com grande fluxo de veículos, mas o trânsito segue sem retenção. Ok, agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, um homem foi preso pela Polícia Civil do Amazonas suspeito de falsificar o documento de uma mulher e comprar um carro no nome dela. Olha aí. E o repórter, hein, o André Meirelles, atento, está acompanhando o caso. Boa noite, André, mais uma vez. Seja bem-vindo aí. Olha só, além de falsificar o documento, o suspeito utilizou o veículo para cometer roubos em Manaus, é isso? Confere aí, meu querido André. Olha só, Cid, Carlão, boa noite mais uma vez para você e todos que nos acompanham. Esse aí que você está falando, Carlão, é o Wendel Campos da Silva, tem 29 anos de idade, claro, já foi tirado de circulação porque ele foi preso ontem por falsificar documentos e aplicar um golpe a uma concessionária de veículos aqui em Manaus. Ele foi localizado e a prisão dele ocorreu no bairro Petrópolis, aqui na Zona Sul, e de acordo com a delegada Elizabeth de Paula, que é a titular do 3º Distrito Integrado de Polícia, porque o caso aconteceu em Petrópolis, então foi direcionado para lá esse caso. Em outubro de 2023, o Wendel falsificou os documentos de uma mulher e conseguiu retirar da concessionária, no nome dessa mulher, um veículo da marca, um carro aí. E o estelionato, inclusive, teve a participação de uma mulher que foi usada como laranja, né? Ela foi identificada e indiciada pelo crime. A delegada explica mais pra gente. A investigação, ela iniciou com uma vítima procurando a gente para investigar um roubo de celular, utilizando arma de fogo em frente à residência dela. Diante disso, a gente iniciou as investigações, pegou as filmagens, identificou quem era o dono do veículo e não foi nossa surpresa ao saber que esse veículo estava financiado para uma moça que na verdade não era proprietária real. O documento dela também era falsificado. Diante disso, a gente ouviu também a concessionária. Essa moça que era uma falsária também tinha atuado em conluio com o Wendel e retirado o veículo. O veículo foi retirado exclusivamente para praticar roubos na cidade de Manaus. 18 horas. Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala da delegada Elizabeth de Paula falando sobre o caso desse homem, né, suspeita de estelionato e que se chama Wendel, que vai agora responder por roubo qualificado, falsificação de documento e estelionato. Ele vai passar aí por audiência de custódia e ficar à disposição do Poder Judiciário. A gente também tem Viriato José de Oliveira Neto, de 19 anos, e Everton de Vasconcelos, de 24. Esses dois que a gente falou o nome agora, que eu falei o nome aqui, eles foram executados, ou seja, mortos a tiros na madrugada de hoje. Eita. Isso aconteceu em um posto de combustível que fica na rua Quintino Bocaiúva, aqui no centro, na zona sul de Manaus. Inclusive, um homem e uma mulher estavam no banco de trás do carro, mas não foram atingidos. Tem imagens que circulam, imagens de câmera de segurança que mostram o exato momento, que é possível ver o momento em que os homens a pé abordam um veículo das vítimas, né, e acabam efetuando os tiros ali, diversos disparos de arma de fogo no carro ali onde os dois que estavam na frente foram atingidos. Após esse crime, né, os que estavam ali no banco de trás fugiram e um grupo de homens chegou no local e começou a furtar os objetos que estavam dentro do carro, que estavam ali nas vítimas, mesmo após terem sido atingidas e mortas já ali no local. Elas foram vítimas de roubo de um grupo de pessoas que chegaram ali no local para furtar tudo que tinha ali. Esse grupo
ainda tira os corpos do carro para saquear o veículo até que o serviço de atendimento móvel de urgência chega no local e encontra já as vítimas sem vida ali. E nesse momento é acionado os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária que esteve ali no local, acionou os outros órgãos competentes, né, como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, para começar um trabalho de investigação. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal e a polícia investiga esse caso. Mais um caso aqui que a gente vai falar, um outro caso, é que câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 suspeitos em um carro vermelho com a placa escondida por um saco plástico, eles acabam ateando fogo em um carro que estava estacionado e que esse carro acabou ficando completamente destruído, né? Nessas imagens divulgadas, mostram aí na madrugada de segunda-feira, no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital, que o carro, né, esse carro branco estava estacionado em frente a uma vila quando os criminosos chegaram nesse carro vermelho e essa placa estava escondida aí. Rapidamente, o primeiro suspeito sai do carro, quebra um dos vidros e aí o segundo aparece jogando combustível dentro do veículo e ateia fogo. Uma ação criminosa que, segundo a polícia, não tem suspeitos, mas que a polícia vai encontrar os criminosos, né? Um homem aí, um dos familiares, afirma que o crime não tem ligação com o tráfico de drogas e nem com traição, que talvez eles acreditam, os familiares, né, o responsável aí, desse carro que foi alvo desse ataque, e acredito que seja apenas pura inveja. Mas aí a polícia, né, já foi acionada, já teve o registro de boletim de ocorrência e vai ser investigado esse caso, Cid Carlão. Beleza, André. Valeu, André Meireles. Mix. Agora sim, em tempo e temperatura para hoje, Cid. Vamos lá. Vamos embora. Previsão do tempo. Olha, essa noite teremos aí céu encoberto, né, para começar a conversa, com a temperatura atingindo uma mínima de 25% e previsão de chuva, 90% de possibilidade com 15 milímetros. A umidade relativa do ar chega aí num declínio, né, de 62%, portanto, baixa na umidade relativa do ar. É o que nós teremos para hoje. Mix. 18 horas. Esporte. Era 6h57. Cid, como foi a rodada de hoje do Barezão? Cid Soares. Bom, vamos lá, olha. Nacional 1, Rio Negro 0. Parintins 1, Manaus 0. Essa foi a tarde do Barezão aqui em Manaus. Portanto, Manaus lidera o grupo A, seguido pelo Nacional, e em terceiro vem o Amazonas. No grupo B, o Parintins lidera, seguido pelo São Raimundo, e em terceiro o Manauara. O jogo de amanhã, atenção, amanhã, Vasco da Gama e Audax em Manaus. Já vendeu 40 mil ingressos? Não sei, ainda não comprei. Até ainda agora há pouco ainda tinha ingresso, então acho que não vendeu tudo ainda não. Mas vai bater lá, vamos lá. E olha, amanhã esse jogo já muda a configuração do trânsito em torno da Arena da Amazônia. O IMU anunciou hoje as alterações que já estão programadas. A Avenida Constantino Neri, sentido bairro Centro, terá interdição entre as avenidas Desembargador João Machado e Pedro Teixeira a partir das 5 da tarde até as 11 horas da noite. Ao final do jogo, a Constantino Neri e Pedro Teixeira serão totalmente interditadas até a dispersão total do público. Portanto, muita atenção você motorista que vai estar encarando esse trânsito amanhã ali naquela área. Evite se puder. Se puder evitar é melhor. Sai fora. Exatamente. E olha, o Amazonas Futebol Clube volta a campo amanhã para encarar o São Raimundo no estádio Ismael Benigno, a Colina, 3h30 da tarde, duelo válido pela quinta e última rodada da fase final do primeiro turno do Campeonato Amazonense neste ano de 2024. E amanhã, outro grande jogo, tem Flamengo e Botafogo no Maraca pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, horário 8h30 da noite, horário de Manaus. E desse modo, para o clássico do Maracanã, né? Desse jeitinho aí, sim. Tite deve contar com o retorno do meio-campista Vitor Hugo. Portanto, a configuração muda não muito, mas espero, né, ter um grande jogo amanhã. Bom, agora falando uma coisa muito séria, que é do Daniel Alves, né, que irá depor amanhã perante o Tribunal Provincial de Barcelona sobre o caso em que ele é acusado de agressão sexual contra uma mulher. Será o último dia do julgamento. Caso seja condenado,
Daniel Alves pode pegar até 12 anos de prisão e o negócio lá é muito sério. Muito sério. Pra ele, né? Tá muito ruim. Esse último dia de audiências aí também será dedicado à medicina forense. Forenses, psicólogos, analistas científicos, provas biológicas e documental, né? Com visualização de vídeos de câmeras de segurança. Portanto, tudo isso amanhã. A defesa de Daniel Alves vai apresentar aí uma quinta versão de toda essa problemática, né? Do que teria acontecido naquela noite. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro vai declarar que estaria embriagado na madrugada em questão. A defesa sustenta que ele não tinha plena consciência do que fez. É o que temos para hoje, Carlão. Valeu, 7 em ponto, hein? Mix. Portanto, 7 em ponto, vamos direto ao nosso editorial, 18 horas. Carlos Júnior com você. Editorial 18 horas. A Assembleia Legislativa do Amazonas contrapôs as informações da Secretaria de Saúde sobre aumento de casos de Covid no estado. A história começa com a direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto anunciando o aumento de casos e a reserva de um andar inteiro para pacientes de Covid. A direção do hospital foi obrigada pela Secretaria de Saúde a revogar a decisão, dizendo que não é nada disso e que não há aumento de casos. A culpa foi jogada para a imprensa, que não inventou nada e só postou o documento do 28 de agosto. Hoje, a Assembleia Legislativa disse que, em função do aumento de mais de 100% de casos de Covid-19, retomará a partir de amanhã a exigência do uso de máscaras. Os deputados decidiram também oferecer a testagem do vírus. Agora falta saber se a Secretaria de Saúde vai tentar fazer a Assembleia voltar atrás, ou se vai assumir que os casos estão aumentando e tomar as medidas necessárias para diminuir a incidência da Covid no estado. 18 horas. 7-1, Cid, boa noite, até amanhã. Boa noite, querido, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.